Todos nós queremos conhecer com clareza a respeito dos assuntos relacionados ao mundo e à nossa vida. Descobertas nas Profecias. Nesta série de grande sucesso apresentada pelo pastor Mark Finley, orador mundial do programa Está Escrito, suas dúvidas serão esclarecidas dentro da certeza que só a Bíblia traz. Profecias bíblicas, fenômenos da nova era, Apocalipse, são alguns dos 26 temas bíblicos fundamentais em 13 fitas de vídeo. Descobertas nas Profecias, uma linda coleção que você não pode perder. Faça o seu pedido pelo telefone 021 567 3336. A mensagem de Mark Finley fala sobre o grande triunfo do bem contra o mal, mesmo vivendo em um mundo de reinos em colisão. Nós temos estudado o livro de Daniel, e eu acho que ao começarmos esta 7ª parte devemos resumir o que nós vimos até aqui. Eu preciso que me ajudem. O tema do primeiro capítulo foi Deus faz o quê? Transforma a derrota em vitória. No segundo capítulo, ele é o Deus que revela o futuro. No terceiro capítulo, ele é o Deus que redime ou livra o seu povo. No quarto capítulo, ele é o Deus que governa sobre todos. No quinto capítulo, alguém diz para mim? Ele é o Deus da justiça e do juízo. O Deus que desenhou uma linha na areia e cuja misericórdia tem limites. Que dá a sua graça, mas que também pronuncia julgamento. No sexto capítulo, ele é o Deus que reina para sempre. Quando os leões rugem ao nosso redor, Deus está lá. Nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, Deus revela um conflito entre Cristo e Satanás. O profeta Daniel revela um conflito entre a lei de Deus e entre as questões de adoração. No capítulo 1, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou o templo de Deus em Jerusalém. E lá ele desonrou o templo em Jerusalém, roubando os utensílios reais. No capítulo 2, Deus revela para Nabucodonosor que ele era o rei supremo sobre todos, através da grande imagem do capítulo 2. Mas no capítulo 3, Nabucodonosor decidiu imitar a imagem como sendo um poderoso governador, fazendo um decreto universal, ordenando que homens e mulheres adorassem aquela imagem de Nabucodonosor, violando a ordem de Deus. No capítulo 4, Deus lembra Nabucodonosor que ele é o rei. E no capítulo 5, Belsazar, em um banquete, desonra mais uma vez os utensílios santos do santuário. No capítulo 6, um decreto de morte é assinado. E o ponto principal é adoração e obediência. Preste atenção agora. Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, existe um conflito de medo. E nos próximos 6 capítulos de Daniel, ocorre uma ofensiva batalha. Os temas nos primeiros 6 capítulos de Daniel eram a obediência, a lei de Deus, a adoração. Quando lemos o capítulo 7 do livro de Daniel, acontece uma transição. Nos primeiros 6 capítulos, o rei literal da Babilônia, Nabucodonosor, ataca o templo literal de Jerusalém e tenta forçar ou coagir a adoração. Nos últimos 6 capítulos, Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros são históricos e os últimos são proféticos. Nos últimos 6 capítulos, surge um novo poder. O assunto dos últimos capítulos não é sobre o templo terrestre, mas o assunto dos 6 últimos capítulos é sobre o próprio céu. Não sobre o templo terrestre, mas sobre o templo celestial. Um poder
político-religioso surge no capítulo 7, como veremos agora. E este poder não procura fazer homens e mulheres infringirem uma lei humana, mas procura fazê-los infringir a própria lei de Deus no céu. As lições que aprendemos nos primeiros 6 capítulos sobre fé, sobre obediência, adoração ao verdadeiro Deus, com Daniel, nós aplicaremos nos últimos 6 capítulos, quando um poder terrestre tentou modificar a essência da lei de Deus. Nós nunca iremos entender completamente os últimos 6 capítulos, se primeiro nós não entendermos alguns detalhes sobre os 2 santuários bíblicos. Se vocês têm as suas Bíblias, peguem e abram no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 25. Vocês observam que eu estou em pé no meio de uma maquete do santuário que Deus ordenou que Moisés construísse, quando Israel vagueava naquele deserto. Êxodo, capítulo 25. Começando com o verso 8. O livro de Daniel, em seus capítulos proféticos, assume que os leitores sabem alguma coisa sobre os santuários bíblicos, os 2 santuários. Êxodo 25, verso 8. E Deus disse: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Verso 9, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Vamos pular para o verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus levou Moisés até o cume do Monte Sinai. E lá, no Monte Sinai, Deus revelou para Moisés as medidas para o santuário terrestre. O santuário terrestre era dividido em 2 partes: o pátio e, em seguida, a tenda. E aqui, neste modelo em miniatura, colocamos estas cordas como os limites do santuário. Nós colocamos estas cordas para ilustrar o perímetro do santuário, em lugar de usar a tenda, porque se houvesse a tenda, não poderíamos ver por dentro. E eu peço a vocês que usem a imaginação e imaginem que esta parte envolvida com as cordas era justamente a tenda. Então, havia aqui 2 partes no santuário: o pátio e o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 2 partes: o lugar santo e o lugar santíssimo. Moisés construiu este santuário conforme as medidas que Deus deu para ele no monte. Este santuário terrestre ilustrava o plano da salvação. Foi a maneira que Deus usou para mostrar a eles as lições necessárias para preparar-se para a vinda de Jesus. No santuário do Velho Testamento, se um pecador pecasse, vamos supor que alguém perdeu o controle, ficasse com raiva, estava amaldiçoando algum de seus irmãos, e era necessário que eles fossem ao santuário com uma ovelhinha. Esta não podia ter manchas ou defeitos. O pecador ia, e quando ele chegava com a sua ovelha, ele pegava uma faca e depois ele degolava a ovelhinha. Depois de ter confessado os seus pecados sobre a cabeça desta ovelha, os pecados seriam transferidos do pecador para a ovelhinha. O pecador é que tinha errado. Ele devia morrer. Aquela pessoa que estava com raiva, amargurada, o pecado fora transferido do pecador para o animal. O inocente animal sem manchas e defeitos tinha que morrer. O pecador degolava o animal e aquele sangue pingava na areia. Então, o animal era colocado sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Um pouco do sangue era levado pelo sacerdote para dentro do santuário. O pecado tinha sido transferido do pecador para a ovelha. A ovelha merecia morrer? Não mesmo. O pecador merecia morrer. Mas quando
a ovelha era morta, ela morria representando o pecador. No lugar do pecador, o pecador ia para o santuário culpado. Ele ia para o santuário condenado, mas quando ele confessava o seu pecado, este era transferido para a ovelha. Mas espere um momento, o que isto tudo representava? Lembre-se quando Jesus veio, João Batista disse: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados da onde? Do mundo. Jesus é a nossa ovelha. Nós merecemos morrer. Nós quebramos a lei de Deus. Nós é que merecemos ser enterrados e nunca mais sair de lá. Quando ficamos nervosos, amargurados, com raiva, somos críticos ou temos pensamentos imorais, somos desonestos, merecemos morrer. Mas Deus, Ele mesmo, tomou sobre si mesmo, no simbolismo da ovelha, nossos pecados. A ovelha representava Cristo. A ovelha não salva ninguém, e nem o sangue da ovelha. O sangue de Cristo salva. Então o sumo sacerdote, depois do sacerdote lavar as mãos, levava o sangue para dentro do santuário, passando pela mesa dos pães, da proposição. E cada pão representava Cristo, que é o nosso pão da vida, que nos nutre. O candelabro representava Cristo, que é a luz da vida que ilumina nossas vidas. Passando com o sangue pelo santuário, o altar de incensos representava a fragrância de Cristo. A beleza e a justiça e a sua perfeição de vida subindo para Deus. Nós merecíamos morrer, mas Jesus Cristo, como o pão da nossa vida, nos nutre e nos mantém vivos. Cristo, como a luz da vida, nos dá a verdade. Cristo, como a ovelha, morreu por todos nós. Cristo, a justiça e a sua vida perfeita se apresentam diante de Deus para interceder por nossa imperfeição. O sacerdote aspergia o sangue aqui no véu, diante do lugar santíssimo, simbolizando a lei de Deus que estava na arca do concerto, que simbolizava com os querubins que a lei de Deus tinha sido quebrada. E agora o pecador tinha sido perdoado por ter quebrado a lei de Deus. Sim, e todo Israel, quando olhava para o santuário, sabia que o pecado podia ser perdoado. Aqueles homens e aquelas mulheres que foram punidos pela sua desobediência podiam ser perdoados. Eles podiam ser perdoados. A ovelha representava Jesus que morreu. O sacerdote representava Jesus que vive. Quando você e eu pecamos, podemos nos ajoelhar diante de Deus e saber que a nossa ovelha, Cristo, morreu e que nosso sacerdote, Jesus, vive. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas uma maquete do grande e original santuário lá no céu. Peguem suas Bíblias e abram em Hebreus capítulo 8. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas um dos 2 santuários. Porque o modelo aqui na terra apenas simbolizava o grande e original santuário lá no céu. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Tudo isso é o fundamento para se entender os últimos capítulos de Daniel. O conflito dos últimos capítulos de Daniel é sobre o santuário celestial. Mas desde que o santuário terrestre era uma cópia daquele que estava lá no céu, nós podemos entender, através do que aconteceu na terra, o grande conflito que está acontecendo no céu. Nós podemos entender, através do que vemos na terra, o que nós não podemos ver no céu. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade lá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Havia um santuário na terra, havia um santuário na terra e havia um santuário no céu. Onde fica o verdadeiro santuário? Onde fica? No céu. Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, Nabucodonosor e Belsazar e todos os babilônios atacaram o santuário terrestre, que nos dias de Moisés era uma tenda. Mais tarde, nos dias de Salomão, foi construído um grande templo. E aquele templo em Jerusalém, o templo literal, ele foi atacado pelos reis babilônios nos 6 primeiros capítulos.
E Daniel foi conhecido como sendo fiel a Deus no meio daqueles ataques. Nos últimos 6 capítulos, não é um santuário terrestre que é atacado, mas Satanás trabalha na mente de muitas e falsas forças religiosas que estão querendo chegar aos céus e atacar o santuário de Deus. Estudemos isto em Daniel capítulo 7. Abram suas Bíblias em Daniel 7 e embarquemos em um dos mais estimulantes, um dos mais emocionantes capítulos da Bíblia. Embarquemos num dos mais fantásticos estudos sobre o que está realmente acontecendo no universo, sobre esta controvérsia, esta batalha, esta luta entre o bem e o mal. Isto é mais emocionante do que qualquer filminho de Hollywood, ou qualquer bom filme de Hollywood. Isto é muito mais emocionante que qualquer tipo de ficção, do que qualquer drama televisivo. Este é o drama atual. Este é o conflito entre Deus e Satanás no universo. Envolve a sala do trono, envolve o tabernáculo de Deus no céu. Daniel, capítulo 7, introduz o tema. Daniel, a esta altura, deveria ter mais ou menos 62 anos de idade. Foi a sua primeira visão. Ele interpretou visões anteriormente, mas foi a sua primeira visão. Com uma experiência espiritual profunda. A experiência espiritual de Daniel se tornou mais e mais rica com os anos. Alguns dizem que quando alguém se converte, possui uma grande exuberância. A experiência de Daniel com Deus ficou mais rica e não diminuiu com o passar do tempo. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel olhou e viu aquele mar agitado. E naquele mar agitado, simbolizado por bestas, Daniel viu reinos em colisão. O que estes símbolos proféticos representam? Algumas vezes, quando estudamos a Bíblia, entender estes símbolos parece um pouco complicado. Daniel olhou e viu 4 bestas surgirem uma atrás da outra. Um leão, um urso, um leopardo e um dragão. Ele os viu surgirem no meio do mar agitado. Na Bíblia, bestas representam reis ou reinos. Vocês podem achar isto em Daniel 7, verso 17, que diz: e os animais que você viu são 4 reis e 4 reinos. Nós temos isso hoje também. Na verdade, hoje existem animais que representam reis ou reinos. Por um bom tempo, a Rússia era representada por um urso. Ou, hoje, algumas vezes, a Inglaterra tem sido representada por um leão. Agora, estes símbolos atuais são apenas meras ilustrações. Mas, nos tempos de Daniel, as nações eram representadas por bestas. Então, conforme Daniel 7, verso 17, uma besta representava um rei ou um reino. O que significa o surgimento desta besta da água? A Bíblia diz que estas bestas surgiram da água. Segundo Apocalipse 17, verso 15, diz que o mar ou águas representam pessoas ou nações. Nós usamos símbolos, algumas vezes dizemos o grande mar da humanidade, o que representa pessoas ou nações. Indo um pouco mais além com estes símbolos proféticos, e quanto
aos ventos. Lembram-se que em Daniel capítulo 7 ele diz: os 4 ventos se agitavam sobre o grande mar, uma besta surgindo atrás da outra. O que este vento representa? Segundo Jeremias 49, verso 36, ele representa discórdia e destruição. Então, em Daniel capítulo 7, viu um grande mar agitado. Voltemos para Daniel capítulo 7 e leiamos o verso 2 e vamos ligá-lo a um símbolo e vocês verão como é muito fácil entender as profecias bíblicas. Daniel 7, verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Ventos representam o que ventos representam, digam todos? Discórdia, conflitos. Então, 4 ventos representavam conflitos ao redor do globo. Eles sopraram sobre o grande mar. O que é o grande mar? O que é o mar? Pessoas ou nações. Então, vento soprando sobre o mar é igual a conflitos, discórdias, guerras entre a humanidade. Nós pensamos em ventos, pensamos em furacões, terremotos, nós pensamos em ciclones, nós pensamos em desastres na natureza. 4 ventos, portanto, é como um tornado, um furacão, como um tufão que produzem destruição. Assim, os 4 ventos representam destruição, eles sopram sobre a humanidade. E da guerra ou conflito da humanidade, 4 grandes bestas surgem, uma atrás da outra. Os 4 reinos surgem e o primeiro destes reinos é representado em Daniel, capítulo 7, segundo o verso 4. O primeiro era como leão, com asas de águia. Vocês lembram que estudamos a profecia de Daniel no capítulo 2, que tinha uma grande imagem. Aquela grande imagem era feita de 4 metais: ouro, prata, ajude-me por favor, bronze e ferro e 10 dedos de ferro e barro. 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. 4 metais representavam reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O 4º metal que nós estudamos representava a destruição do Império Romano, ou os dedos da estátua. Agora nós temos 4 bestas. Assim como o ouro é o líder dos metais, assim também o leão é o rei das bestas. Como o primeiro metal representava Babilônia, a primeira besta também representava Babilônia. A sequência dos tempos proféticos, como estudamos na Bíblia, Deus sempre começa onde o profeta está. Faz sentido, não faz? O único lugar para se começar é onde você está. Por isso, Deus sempre começou por onde Daniel estava. Ele começou na Babilônia. Quando a Babilônia estava para desaparecer, ele começou com a Medo-Pérsia. Então, Deus começa com a Babilônia. A próxima nação, Medo-Pérsia. A próxima nação, Grécia. E a próxima nação, Roma. Então, Deus começou com o leão para representar Babilônia. Na verdade, Jeremias e Isaías dizem: Babilônia, você é como um leão. Exatamente como o ouro, o chefe dos metais, representava Babilônia. Assim, o leão com asas de águias representava Babilônia. Mas as Escrituras dizem que após Babilônia, que governou o mundo de 605 a.C. a 539 a.C., depois de Babilônia surgiria outra nação, e esta nação seria representada segundo Daniel 7, verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, que representa o que, amigos? Um reino, uma segunda besta, um segundo reino, que representa um urso. Notem que a Bíblia diz que este urso possuía 3 costelas em sua boca. A nação que derrotou Babilônia, qual foi? Medo-Pérsia. E o urso tinha 3 costelas na sua boca. Quando Medo-Pérsia derrotou Babilônia para governar o mundo, ele precisava conquistar Babilônia, a Índia e o Egito. Portanto, a Medo-Pérsia, com as 3 costelas, os 3 impérios, Babilônia, Índia e Egito. A Medo-Pérsia, violenta como um urso, sedenta por sangue como um urso, conquistou o mundo. Mas então existia uma 4ª besta, aliás, uma terceira besta. Daniel 7, verso 6. Preste atenção nesta terceira besta. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio.
Observem as profecias bíblicas. Qual nação derrotou a Medo-Pérsia? Qual delas? Grécia. O que vocês sabem sobre a Grécia? A Grécia conquistou o mundo sob o comando de Alexandre o Grande, velozmente. Se vocês quiserem descrever uma rápida conquista, qual animal vocês escolheriam? Um elefante? Provavelmente não. Vocês escolheriam o quê? Um leopardo. E se quisessem muito rápido, o que vocês fariam com seu leopardo? Botariam asas nele. Colocariam asas nele. Por isso, Deus descreve a rápida ascensão de Alexandre o Grande com um leopardo dando-lhe asas. Quando Alexandre o Grande morreu, os seus 4 generais, Cassandro, Licimarco, Ptolomeu, Seleucus... Puxa, que nomes, puxa. Mas vocês não precisam sabê-los para passarem no curso. Mas eram 4 generais. Alexandre morreu bêbado com 33 anos. Aqui, os 4 generais, Cassandro, Licimarco, Ptolomeu e Seleucus. Eles disseram, por que instituir um novo governador? Vamos dividir o império. Então Ptolomeu ficou com o Egito e o resto do império foi dividido em 4 partes. O que Deus fez, a profecia não adivinha. Ela sabe. Deus descreveu Alexandre o Grande como um rápido conquistador do Império Grego. Como um leopardo. Por ter sido rapidíssimo, ele colocou 4 asas nele, porque Deus sabia que Alexandre morreria cedo. Ele colocou 4 cabeças no leopardo, indicando que o Império Grego seria dividido por 4 generais. Mas continuemos. Havia a Babilônia, Medo-Pérsia, havia a Grécia, havia Roma. Para que entendêssemos bem o conflito entre o bem e o mal... E para que entendêssemos os últimos dias, Deus passou rapidamente por estas bestas porque Ele quer concentrar-se na intensa batalha. A batalha entre o bem e o mal. A batalha pela sua mente e a minha. Aquela batalha sobre a verdade. Aquela batalha sobre a justiça. Aquela batalha sobre a lei de Deus que ocorre hoje. Esta porção histórica é só para preparar-nos para os últimos conflitos terrestres. Então lemos Daniel capítulo 7 e verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Agora preste atenção. Esta besta surge. Esta 4ª besta surge. E a 4ª besta tem 10 chifres. Agora lembrem-se. Qual foi a nação que derrotou a Grécia? Qual foi? Roma. E o Império Romano foi dividido quando caiu em quantas partes? Em 10. Observem o paralelismo. Na imagem de Daniel temos a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro. Na imagem de Daniel temos 4 metais. Na descrição de Daniel, capítulo 7, temos 4 o quê? Bestas. Algumas vezes as pessoas se perguntam por que metais em Daniel 2 e por que bestas em Daniel, capítulo 7. Por este motivo. Com os metais, Deus queria destacar que cada império na terra era temporário, o ouro era temporário, a prata temporária, o bronze era temporário, o ferro era temporário, os pés de barro e ferro foram temporários. Ele queria mostrar a debilidade deste reino contra o seu e queria reinar para sempre na pedra que destruiu a imagem. Em Daniel capítulo 7, Deus não está focalizando a duração de reinos, mas está focalizando uma guerra. Por isso ele usa estas bestas selvagens. Um leão selvagem, usa um urso selvagem, um leopardo selvagem e um dragão selvagem como uma besta. Estas bestas violentas atacam Deus, atacam seu reino. Mas o reino de Deus reina eternamente. Assim como haviam 4 metais, haviam 4 bestas. Assim como o 4º metal possuía 10 dedos, a 4ª besta, a besta com dentes de ferro, possuía 10 chifres. Assim, a 4ª besta representa Roma, assim como os 10 dedos. As divisões do Império Romano, também os 10 chifres, representam o Império Romano. Então, nós vemos tudo isso e a esta altura, recordemos rapidamente estes grandes impérios. Babilônia, a cabeça de ouro. O leão, representando Babilônia novamente. Prata, o 2º metal, representando Medo-Pérsia. O urso representando Medo-Pérsia. Bronze representando a Grécia. O leopardo representando a Grécia. O ferro representando Roma.
o dragão representando Roma. Existe uma comparação entre Daniel 2 e Daniel capítulo 7. Os 10 dedos da imagem, as 10 divisões de Roma, os 10 chifres da quarta besta, as 10 divisões do Império Romano. A pedra que destruiu a imagem em Daniel capítulo 2, estabelecendo o reino de Cristo. Em Daniel 7, acontece algo novo. Daniel 7 fala sobre a mesma coisa que o capítulo 2, mas ele amplia até os anos antes da vinda de Cristo. Ele conta para nós sobre os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo, porque o capítulo de Daniel 2 lida com a história do passado e nos guia até a vinda de Cristo. Em Daniel 7, lida com eventos que ocorrerão em nossos dias antes da volta de Cristo. Isto é dito em Daniel 7, verso 8. Pegue suas Bíblias e leiam Daniel 7, verso 8. É introduzido um novo poder em Daniel 7, verso 8. E, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Um pequeno chifre surgiu. O que este pequeno chifre faz? Versos 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Os 10 chifres surgem de qual reino, pessoal? Qual é o reino, gente? Qual é o reino? Qual? Roma. Então, os 10 chifres são as 10 divisões de Roma. Mas, verso 24, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Não importa o que seja. Este chifre, ele não é igual aos outros. Os outros 10 chifres são políticos. E ele diz... Verso 25, e abaterá a 3 reis e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Nos últimos dias da nossa história, um poder chamado de pequeno chifre surgiria. Ela modificaria não as leis humanas, mas a lei de nosso Deus. Recordemos as grandes eras históricas. Primeiro, a Babilônia surgiria de 605 a 539 a.C. Então, Medo-Pérsia surgiria. Ela sucederia a Babilônia, governou de 539 a 331 a.C. Então, a Grécia viria a seguir de 331 a 168 a.C. A história tem seguido esta profecia como um mapa. Deus falou sobre Babilônia. Deus nomeou a Medo-Pérsia. Deus mencionou Ciro, o rei Medo-Persa. Deus descreveu a Grécia e falou sobre Alexandre, o grande governador da Grécia. Deus mencionou os 4 generais da Grécia. Grécia cairia, Roma governaria de 168 a.C. a 351 d.C. E daí o império seria dividido de 351 d.C. a 476, as 10 divisões do Império Romano. E sob a proteção deste pequeno chifre, aconteceria uma traição à verdade. Aconteceria um abandono dos princípios da palavra de Deus. E durante o que nós chamamos de Idade Média, a Idade das Trevas, uma grande igreja baseada na apostasia surgiria e governou de 578 a 1798 d.C., como sabemos. A verdade foi cancelada. E daí, com o entendimento desta era, a verdade renasce antes da vinda de Cristo, no julgamento final de Deus, como veremos em Daniel 7. Homens e mulheres seriam atraídos para a verdade de Deus um pouco antes da vinda do reino de Cristo. Esta é a mais emocionante profecia de toda a Bíblia. Mas conforme estudamos esta profecia neste momento, vejamos o que o apóstolo Paulo disse no livro de Atos. Peguem as suas Bíblias e abram em Atos. Atos capítulo 16. E leiamos algumas coisas que o apóstolo Paulo disse, que nos ajudarão a formar uma perspectiva. Alguma coisa que o apóstolo Paulo disse que nos ajudará a ter um melhor e mais claro entendimento desta profecia. Aqui, o apóstolo Paulo está falando no livro de Atos. Por favor, peguem suas Bíblias e abram no livro de Atos. Nós começaremos com as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 16, Atos
Atos 16, versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O apóstolo Paulo indicou o Evangelho, que homens e mulheres seriam salvos por Jesus Cristo, não pelas tradições da igreja, não por algum sistema religioso e sistema terrestre. Mas Daniel profetizou que um poder surgiria nos primeiros séculos, que desviaria homens e mulheres da verdade, que levaria homens e mulheres a abandonarem a Cristo, que iria instituir o seu próprio sistema na terra. Haveria uma apostasia cristã que levaria ao abandono da simples verdade de que Jesus morreu, da verdade que Cristo perdoa, que Cristo é a nossa luz, que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário. O santuário terrestre seria dirigido por um sistema terrestre, um sacerdote humano. Voltemos a Daniel capítulo 7. E leiamos para podermos descobrir algumas coisas sobre o poder deste pequeno chifre. Quem é este pequeno chifre? Quando surgiu este pequeno chifre? Quais são os conhecimentos que temos sobre esta apostasia na era cristã? Daniel, capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, quem são os chifres? Ele disse: eu observei os chifres. E ele diz: eis que entre eles subiu outro pequeno chifre. Então, entre estes chifres, surge um pequeno chifre. A Bíblia diz, no verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, as 10 divisões de Roma. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Agora, espere um momento. Se este pequeno chifre está surgindo entre os 10 chifres, e isto significa que ele tem que surgir entre a divisão do Império Romano. Estão entendendo? Se os 10 chifres representam as 10 divisões de Roma, se este pequeno chifre está surgindo entre os 10, ele tem que surgir onde? Em algum lugar no velho Império Romano ou na Europa. Se ele está surgindo depois dos 10 chifres, porque a Bíblia diz que ele surgiu depois deles, ele tem que surgir em algum lugar depois da derrota do Império Romano. Então seria Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia e Roma. Então Roma seria dividida. E depois da divisão de Roma, na Europa, depois de 476 depois de Cristo, um pequeno e forte chifre surgiria. Ele destruiria 3 chifres, isto é, 3 divisões da divisão de Roma seriam destruídas, porque não aceitariam os ensinamentos deste poder. Diz que ele tem olhos como os olhos de homem. Eu imagino qual é o significado disto. Este poder tem olhos como olhos de homem. Agora, na Bíblia, algumas vezes um profeta é chamado por outro nome. Alguém sabe o outro nome do profeta? Vidente. Por que um profeta é chamado de vidente? Porque o profeta não vê com os seus próprios olhos, mas com os olhos de quem ele vê? Com os olhos de Deus. Então, esta força possuía olhos de Deus ou olhos de homem? Olhos de homem. Olhos na Bíblia frequentemente representam sabedoria ou entendimento. Continue marcando Daniel capítulo 7 e passemos para Efésios capítulo 1. Olhos na Bíblia representam sabedoria ou entendimento. Portanto, nos primeiros séculos, um poder surgiria na Europa. Um poder surgiria em Roma. Este poder surgiria nos primeiros séculos, não com a sabedoria ou com o entendimento de Deus, mas com o entendimento de homens. Efésios capítulo 1, verso 18. Olhos na Bíblia geralmente representam entendimento ou sabedoria. Efésios 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Notem que estes são os olhos do entendimento. Portanto, este poder não tinha a mente de homem, mas este poder tem a mente de Deus, e que seria diferente dos outros 10 chifres. Lembram-se quando lemos o verso 24 de Daniel 7, que diz que dos 10 chifres saídos do Império Romano, aconteceriam 10
10 divisões. Mas outro pequeno chifre surgiria do Império Romano nos primeiros séculos, e ele seria diverso dos outros primeiros. O que significa diverso significa diferente. Os outros poderes eram políticos, porém este poder seria diferente porque seria religioso. Os outros 10 chifres eram todos poderes políticos. Este seria um poder religioso. Por isso, nos primeiros séculos, nós esperamos o surgimento de um poder religioso. Este poder religioso seria baseado na sabedoria humana e no entendimento humano. Aconteceria um abandono da verdade da palavra de Deus. Um abandono da verdade da palavra de Deus. E, automaticamente, este poder perseguiria o povo de Deus e mudaria a própria lei de Deus. Notem Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Este poder desenvolveu-se nos primeiros séculos. A tradição humana tomaria o lugar da palavra de Deus. Este poder surgiria do Império Romano pagão. Este poder seria diferente dos outros poderes anteriores. Seria diferente da Babilônia, diferente da Medo-Pérsia, diferente da Grécia, diferente de Roma. Diferente das 10 divisões. Seria um poder político religioso. Seguindo o verso 25, 3 coisas proferirá a palavra contra o Altíssimo. O que significa proferir palavras contra o Altíssimo? Significa colocar a si mesmo na posição ou no lugar do nosso Deus. Significa usurpar a autoridade de Deus. Segundo, destruirá os santos do Altíssimo. Perseguiria aqueles que não aceitassem esta ideologia político-religiosa. Terceiro, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Portanto, a Bíblia profetizou que haveria uma apostasia cristã. Isto aconteceu? Leiamos Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Em toda a Escritura, Deus se preocupa que homens e mulheres não se afastem da sua palavra. Que homens e mulheres não se afastem das verdades divinas. E que ensinamentos humanos crescem na igreja. Notem em Daniel capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A verdade de Deus seria lançada por terra. Traição tomaria conta do lugar da Escritura. De Roma, um poder político religioso iria surgir, que iria substituir a Bíblia com os ensinamentos humanos, e a lei de Deus seria mudada. O apóstolo Paulo se preocupou muito com isso. Peguem as suas Bíblias e abram em Tessalonicenses. Vocês verão no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Peguem suas Bíblias e leiam Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está profundamente preocupado sobre isso. Paulo estava preocupado com o abandono da verdade, o abandono dos princípios, o abandono dos princípios da palavra de Deus. Nos últimos dias da nossa história. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. A Escritura é muito clara. Nos últimos dias da nossa história, a verdade sobre Deus seria completamente mudada e seria completamente abandonada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que diz aqui, o que diz que virá, sem que primeiro venha a apostasia. Prestem atenção. Percebam como a Bíblia ensina. Haveria grandes nações que governariam. Primeiro, Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Depois, a Grécia. Depois, Roma pagã. Depois da Roma pagã, o reino seria dividido em 10.
de Roma surgiria um novo sistema que seria desenvolvido, um sistema político-religioso que instituiria o templo de Deus na terra. Sacrifícios terrestres e sacerdotes terrestres. E conforme este sistema cresceria e a tradição tomaria o lugar da Escritura. E assim a própria lei de Deus seria alterada. Aconteceria na era medieval, em abandono aos claros ensinamentos da palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Pedro disse em Atos 5, verso 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em Marcos 7, verso 7, Jesus disse, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Era exatamente isto que a Bíblia havia profetizado. Nos últimos dias, a tradição humana, os ensinamentos humanos, os mandamentos humanos iriam substituir a lei de Deus. Então Daniel viu além do leão, do urso, do leopardo e do dragão. Viu além dos 10 chifres, ele viu além do pequeno chifre, ele viu além a apostasia na terra, ele viu além do abandono da verdade na terra, ele viu além da rebelião contra a lei de Deus. E então Daniel olhou para o céu e o que ele viu? Ele viu o santuário celeste. Peguem suas Bíblias, Daniel capítulo 7. Daniel 7. Ele viu o santuário celeste. Leiamos Daniel 7, versos 9 e 10. Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel disse, eu vi a terra e olhei para os céus. Eu olhei para os céus e eu vi Deus, o ancião de dias, sentado no seu trono. E lá o julgamento começou. E o chamado foi para que homens e mulheres de todos os lugares voltassem a obedecer à lei, que obedecessem à palavra de Deus. Um pouco antes da vinda de Cristo, haverá um último chamado nesta terra. Um chamado de retorno para a Bíblia. Um chamado para a verdade. Um chamado para a obediência. Um chamado para a adoração e harmonia com a verdadeira lei de Deus. Algumas vezes as pessoas perguntam, qual a diferença que existe em seguir ou não seguir a Deus? A diferença é a lei de Deus ou a lei dos homens. A diferença é a tradição dos homens ou a real palavra de Deus. Há algum tempo atrás, eu ouvi uma história que me parece ilustrar muito bem isso. João tinha crescido em uma fazenda. E ele sempre soube que ele seria um fazendeiro. E conforme ele crescia, ele dizia, eu não tenho dúvidas, eu serei um fazendeiro. Mas ele quis uma educação melhor do que o seu pai teve. Naturalmente, seu pai era um fazendeiro bem-sucedido. Mas seu pai nunca foi à escola. Ele plantava milho, mas João dizia, seria melhor do que meu pai, então foi para a escola, foi estudar agronomia. Ele sabia testar o solo, conhecia as condições das sementes, conhecia os fertilizantes certos a serem usados, mas tinha um problema, nunca teve dinheiro para comprar uma fazenda. Ele voltou para a fazenda de seu pai e seu pai disse, eu vou me aposentar. E quando isso acontecer, eu quero que você saiba que depois da minha aposentadoria eu quero lhe dar a minha fazenda. Mas, filho, eu vou sair de férias e direi quais sementes precisam ser plantadas e eu vou voltar em alguns meses. Então, eles passaram pelos campos juntos. Você planta tomates aqui, planta feijões ali, planta morangos acolá, planta batatas por ali. João anotou tudo cuidadosamente e disse, pai, eu farei exatamente como o senhor me disse. Depois que seu pai viajou de férias,
João pensou, eu quero ver quão preciso foi meu pai. Por isso, eu vou pegar meu kit para teste do solo e vou testar o solo exatamente onde meu pai havia dito para plantar tomates. O solo era bom para tomates. Onde meu pai havia dito para plantar batatas, o solo era bom. Disse para plantar morangos e o solo era muito bom. Mas quando ele chegou aonde o pai havia dito para plantar milho, ele testou o solo e o solo era muito, muito arenoso para plantar milho. E João disse, meu pai estava errado, o livro do colégio estava certo e eu vou plantar amendoins neste campo. Se eu plantar milho, o buraco será muito raso e o vento levará tudo embora. Eu vou plantar amendoins aqui. E assim João plantou amendoim, ao contrário do que seu pai tinha mandado. Ele sabia mais do que o seu pai. O pai voltou depois de um mês e João disse... Ele disse, pai, deixe-me mostrar-lhe a fazenda. Pai, deixe-me mostrar a fazenda. E João levou seu pai para os campos. Ele levou para ver os tomates, os feijões, os morangos que estavam crescendo. E os amendoins também. E o pai perguntou, onde está o milho? Onde está o milho, filho? Pai, eu sei que o senhor gostaria que eu fosse um bom fazendeiro, então eu tomei a minha própria decisão e resolvi plantar amendoins nesta área aqui. E o pai disse, João, você não seguiu tudo o que eu disse. Não seguiu tudo o que eu disse. Porque, na verdade, você fez o que você quis fazer em cada um dos campos. Então eu resolvi que eu não posso deixar a fazenda para um filho de cabeça tão dura que quer fazer o que ele quer. Deus nos deu instruções nos 10 mandamentos. E em Daniel 7, a Bíblia nos ensina que um poder político-religioso iria surgir nos primeiros séculos e que colocaria a tradição acima da Bíblia. Colocaria a palavra dos homens acima da palavra de Deus. Colocaria a lei dos homens acima da lei de Deus. Mas nos últimos dias, Deus chamaria homens e mulheres para voltarem a obedecer. E o problema não é uma fazenda, mas a vida eterna. O assunto é o reino celeste. Você já tomou a decisão no seu coração? Você já decidiu em sua vida? Já fez a decisão de seguir a Deus e não a homens? Já tomou a decisão de ser obediente à lei de Deus e não à lei dos homens? Vamos orar. Nós gostaríamos de dizer, Senhor, eu quero tomar uma decisão no meu coração hoje de fazer o que Deus mandar. Seguir a lei de Deus e não os ensinamentos dos homens. Eu quero tomar uma decisão hoje que no conflito entre o bem e o mal, com a lei de Deus no santuário celeste, que os homens tentaram modificar. Ó, Senhor, eu quero tomar a decisão de ser leal a Ti. Se você quer tomar a decisão de ser leal a Deus, levante a sua mão agora. Ó, Pai nosso, Tu vês as nossas mãos e vês os nossos corações. Estamos vivendo nos últimos dias, quando o Teu chamado é feito para toda a raça humana. E nós queremos ser leais e fiéis a Ti, hoje e sempre. Amém. Algumas vezes parece que o falso estigma de que os bons sempre perdem e os maus sempre vencem é verdadeiro. Porém, a verdade sempre triunfa? Descubra a resposta na próxima apresentação de Mark Finley, Finalmente Salvos.
Ao nos aproximarmos do fim deste século, milhões de pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade e medo de saber o que trará o terceiro milênio. As profecias do Apocalipse revelam um futuro surpreendente. Mostram que não precisamos ter receio quanto ao que está por vir. A esperança é um fio que nos sustenta nas circunstâncias de grande sofrimento. Jesus é a esperança na dor, na indecisão, no medo, na morte. Ele é a esperança para uma vida vitoriosa. O Está Escrito apresenta esta coleção inédita com o pastor Alejandro Bulhon, contendo o livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, e a série em 4 fitas de vídeo Revive, Jesus é a Esperança. Você encontrará respostas aos mais profundos anseios humanos, e tudo com base na mais segura fonte de informações, a Bíblia Sagrada. Faça já o seu pedido. Ligue agora mesmo para 021 567 3336. Homens maus são valorizados. Homens bons são desvalorizados. A verdade sempre triunfa? Descubra a resposta para isto na apresentação do pastor Mark Finley. Finalmente Salvos. Nós temos estudado o livro de Daniel e nós estamos no 8º capítulo do livro de Daniel. Em Daniel, capítulo 7, vimos que um forte pequeno chifre iria surgir. Um poder político-religioso que sairia do Império Romano. E este poder iria mudar a palavra de Deus pela tradição, a lei de Deus pela lei dos homens, os ensinamentos divinos por ensinamentos humanos. E finalmente modificaria a própria lei do grande Deus. Mas chegando ao final do capítulo 7 de Daniel, abram suas Bíblias apenas por alguns minutos no capítulo 7 de Daniel. Daniel, capítulo 7, versos 26 e 27. Daniel viu os eventos terrestres. Algumas vezes seria bom esquecermos o que acontece ao nosso redor para pensar sobre o que acontece acima de nós. Seria bom esquecer os problemas, provações, dificuldades e tristezas da terra e olharmos através da fé para o trono de Deus. Daniel, capítulo 7, versos 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7 termina como uma pulsação de alegria e harmonia batendo através do universo. Daniel 7 termina com toda a raça humana obedecendo e servindo a Deus. A Bíblia diz, e todos os domínios servirão e obedecerão a Ele. Quando Deus criou a terra no Jardim do Éden, Adão e Eva foram criados para servir a Deus. Foram formados para obedecer a Deus. Foram criados para agradar a Deus. E chegou Lúcifer. E então ele disse, isso não faz diferença se você comer do fruto da árvore do bem ou do mal ou não. Que diferença uma árvore pode fazer? Adão e Eva foram completamente enganados pelo pai do mal e tomaram o fruto da árvore do bem e do mal. Como resultado, eles perderam o jardim do Éden. Eles tornaram-se rebeldes. O nosso planeta é rebelde. Nosso mundo é um mundo de destruição. Adão e Eva pecaram e abriram as portas para sofrimentos, morte, desastres, angústia e tristezas, desgraças para esse mundo. Jesus veio. E Jesus veio para revelar que homens e mulheres, vivendo neste mundo com todas as tentações de Satanás, ainda poderiam ser leais e obedientes a Deus. Na verdade,
Em João capítulo 8, verso 29. Por favor, peguem suas Bíblias e abram João capítulo 8, verso 29. Em João 8, 29, encontramos o lema da vida de Jesus. Em um mundo desobediente, Cristo foi obediente. Em um mundo rebelde, Cristo foi leal. E no conflito entre o bem e o mal, isto seria dito por Jesus em João 8, 29, a essência da vida de Cristo. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus colocou em seu coração que ele queria honrar seu Pai. Em Daniel capítulo 7 nos diz que um dia o universo inteiro irá adorar a Deus novamente e será obediente a Ele. Em Daniel capítulo 8, o conflito intensifica-se. Em Daniel capítulo 8, o profeta focaliza os eventos que irão acontecer no fim dos tempos. Peguem suas Bíblias e abram no 8º capítulo do livro de Daniel. Daniel capítulo 8. O conflito aumenta. Mais uma vez, Deus nos situa. Mais uma vez, ele antecede os eventos do fim dos tempos para nos localizar no tempo. Abram em Daniel capítulo 8. Talvez uma pequena revisão irá localizar em nossas mentes onde estamos em Daniel capítulo 8. Vocês se lembram que em Daniel capítulo 2 estudamos a profecia da grande estátua onde havia metais. Em Daniel capítulo 2 nós vimos o grande desafio político. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma desafiam o império de Deus. Em Daniel capítulo 2, Deus é mostrado como o verdadeiro governador do universo. A rocha destrói a imagem e o reino de Deus triunfa. Então, em Daniel capítulo 2, Deus está dizendo para nós: se vocês querem ser cidadãos de um reino que dura para sempre, sigam-me. Meu reino sobreviverá. Em Daniel capítulo 7, bestas violentas e agressivas surgiram e um pequeno chifre apareceu. Existe um desafio político-religioso. Aqui o desafio é na adoração e na obediência. Aqui Deus diz: se vocês quiserem sobreviver, minha verdade sobreviverá, minha palavra sobreviverá. E Deus nos leva a obedecer a Ele. Em Daniel capítulo 8, os animais aqui usados para representar as nações não são, nesse caso, animais ferozes, não são mais o leão, o urso, o leopardo e o dragão. Na verdade, vamos ler em Daniel capítulo 8, começando por Daniel capítulo 8, verso 3. Daniel 8, verso 3. Então eu levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Agora, verso 4. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas, sem tocar no chão, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres. Agora percebam o carneiro e o bode. O carneiro abaixa a cabeça e o bode também abaixa a cabeça e eles acabam brigando. E o carneiro vence o bode. Uma coisa necessária a ser considerada: o carneiro e o bode eram animais usados no ritual do santuário. Vamos relembrar o ritual do santuário por alguns instantes, porque Deus queria nos dizer alguma coisa através do simbolismo do carneiro e do bode. Ele queria que nós soubéssemos que, mesmo antes de começar a estudar esta profecia, ele estava apontando para o santuário. Supondo que vocês vão viajar, eu digo a vocês que antes de chegar, vocês irão cruzar uma ponte, depois cruzar um rio, e irão encontrar uma curva, e depois irão encontrar um lago, e depois do lago, irão encontrar uma montanha. E quando chegarem perto da ponte, dirão: estamos chegando perto. E vocês veem o lago, e depois dizem: estamos mais perto. Vocês veem a montanha e dizem: já estamos lá. Os símbolos que eu dei para vocês estavam apontando para o fim desta viagem. Então, o carneiro e o bode eram animais do santuário. Vamos recordar o ritual do santuário. Se uma pessoa pecasse,
Ela oferecia um sacrifício. Deveria trazer um cordeiro que deveria ser perfeito, deveria ser sem manchas. Por que deveria ser perfeito e sem manchas? Quem seria representado pelo cordeiro? Cristo. Jesus pecou alguma vez? Jesus nunca pecou, mas Jesus se tornou pecador em nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar no pecado. Então Jesus, o Cristo perfeito, era representado pela ovelha perfeita e sem manchas. Nós não podemos vir até o santuário sem um sacrifício. O santuário nos leva para o lugar santíssimo, onde entre as asas dos anjos se manifesta a glória da presença de Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus sem termos a nossa oferta. Somos pecadores, nos rebelamos contra Deus, por isso vimos com os nossos sacrifícios. Nós oferecemos sacrifícios, porque foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. Nós viemos como culpados, como condenados, mas oferecemos os nossos sacrifícios. Saímos do santuário cantando, a angústia dos nossos pecados sai dos nossos ombros. Se você veio a essa reunião com culpa, ou medo, ou condenação, na sua mente, imagine o seu Cristo, o seu Cordeiro morrendo na cruz. Imagine seus braços abertos por você, o seu sangue escorrendo das suas mãos e da sua fronte. E na sua imaginação, mesmo que você esteja sentado aqui, diga ao Senhor, perdoe-me. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O peso da culpa pode sair dos seus ombros exatamente agora. Ele é o Cordeiro que foi morto por você. Seu sangue jorrou por você. Nós nos aproximamos dele. Nos aproximamos de Deus através de Cristo, mas o sacerdote pega o sangue e ele entra no santuário. E ao entrar no santuário com o sangue do animal, ele esparge este sangue bem na cortina. O sacerdote representa o pecador, portanto, na minha imaginação, eu me lembro, quando eu peco, quando eu me irrito, quando eu fico nervoso, quando eu sou impaciente, quando eu sou desonesto, eu me lembro de Cristo na cruz morrendo por mim. Ele é o meu cordeiro expiatório. Daí eu me lembro de Cristo subindo aos céus e diante da lei que eu quebrei, ele levanta seus braços e abre suas mãos machucadas. Ele é o meu sumo sacerdote. Eu preciso de um cordeiro que morreu e eu preciso de um sacerdote que vive. Jesus representa você diante do trono de Deus. Seu coração está quebrantado, você está muito angustiado. A nossa dor chega a Jesus. Ele recebe todas as nossas dores, desilusões, nossos sofrimentos. Nós temos um representante no santuário celeste. Nós temos esse representante. A Bíblia diz, ele vive para interceder por nós. E a Bíblia diz, prostremo-nos diante do trono da graça, onde nós achamos ajuda na hora da necessidade. Algumas vezes já passou por necessidades? Se tem algum problema na vida, vá a Cristo e Ele é o seu sacerdote no santuário. Mas sigamos. Uma vez ao ano acontecia a festa especial, a festa da purificação do santuário. Nós vamos estudar mais sobre isso. O cordeiro e o bode eram animais usados para um sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do templo, no dia do julgamento. Por que Deus mudou o simbolismo usado anteriormente das 4 bestas ferozes para 2, o cordeiro e o bode, para representar 2 nações que ele já havia representado antes? Por esse motivo, quando você começa a ler o capítulo 8, Deus quer que você perceba que quando ele usa o cordeiro e o bode é porque ele está apontando para o fim dos tempos, para o juízo final, para a purificação do templo. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 8. Deus está nos localizando. Deus está dizendo, eu estou lhes dando alguns sinais para mostrar para onde vocês estão indo. Então, Daniel capítulo 8, versos 3 e 4, lemos sobre o cordeiro e o bode, mas quem representavam o cordeiro e o bode? Naturalmente, uma besta representa um reino e Deus usou estes 2 animais para nos mostrar o santuário. Mas leiamos Daniel 8, versos 20 e verso 21. Daniel 8, versos 20 e 21. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são dois reis. Quem são esses 2 reis, por favor? Da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é quem? O primeiro rei. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Isso, muito bem. Então o cordeiro representava a Medo-Pérsia. E
O bode representava a Grécia e o primeiro rei representava Alexandre. Porém, lembrem-se que Deus usou esses animais especiais porque este capítulo é sobre o santuário. E é sobre o fim dos tempos no santuário. E estes animais simbólicos sempre entram no santuário no fim dos tempos, mas eles representam a Medo e a Pérsia, e eles representam a Medo-Pérsia e a Grécia. Os animais do santuário mostram que Deus não irá falar sobre um desafio político, mas ele irá falar sobre um desafio religioso. Nós vimos em Daniel 2, Satanás atacando a autoridade de Deus. Então, em Daniel 7, nós vimos Satanás atacar o reino de Deus. Mas em Daniel 8... temos Satanás atacando a verdade de Deus no fim dos tempos. Daniel capítulo 7 nos conduz para dentro do capítulo 8. O cordeiro e o bode são animais do santuário. Destes dois animais, o cordeiro possuía 2 chifres. Por que será que o cordeiro possuía 2 chifres? Porque qual nação derrotou a Babilônia? Medo-Pérsia. E a Bíblia diz... Vejamos como a Bíblia é clara sobre isso. Eu não quero que vocês percam essa passagem. Vejamos como a Bíblia é específica. Nem sempre as profecias são tão específicas. Daniel 8, verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. O cordeiro é a Medo-Pérsia. E os 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Temos 2 chifres. Um maior... E o maior surgiu por último, Medo-Pérsia. E a Pérsia, o maior, dominou sobre Medo, surgiu por último, exatamente, os persas, que eram mais fortes do que os medos. E estes persas surgiram depois, como foi profetizado. Vejamos a clareza do próximo verso, verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Então, a Grécia pressiona para o ocidente, para o norte e para o sul. Aliás, a Medo-Pérsia pressiona para o ocidente, para o norte e para o sul. Daí lemos sobre o bode no verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Exato, sabemos que o Império Grego surgiu exatamente do ocidente. Lembram-se quando o Império Grego lutou com o Império Medo-Persa? Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, Alexandre o Grande. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, Medo-Persa, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Exatamente o que aconteceu quando a Grécia derrotou a Medo-Persa. E vejam, verso 8. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. O bode representa a Grécia. E o chifre maior representa quem? Alexandre o Grande. E quando ele se tornou muito forte, o chifre maior Alexandre, o que aconteceu com ele? Ele morreu. E no lugar dele... Lembram-se do leopardo com 4 cabeças em Daniel 7? No lugar de Alexandre, quem apareceu? 4 o quê? Vocês são bons estudantes, 4 generais que tomaram conta do império. Notem o que diz a última parte do verso 8, a última parte. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Assim como o leopardo, em Daniel 7, representa a Grécia, assim como as asas do leopardo representam uma conquista rápida, assim como as 4 cabeças do leopardo representam os 4 generais do reino de Alexandre, Cassandro, Ptolomeu, Licímaco, Silenco, também o bode que corre tão rápido e não toca o chão representa Alexandre o Grande. E os 4 chifres representam os 4 generais. Quando o grande chifre foi destruído, notem que um destes chifres, vejam, uma destas 4 divisões da Grécia tornou-se automaticamente a líder do império. Um deles fez isto. E então, um destes chifres, isto é, um dos chifres era um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre. Nós lemos sobre um pequeno chifre em Daniel capítulo 7, lemos sobre isso. Um pequeno chifre que surgiu após Roma, e agora lemos novamente que uma das divisões da Grécia, de uma divisão na região do ocidente europeu, surgiu um pequeno chifre, Roma pagã. Vejam como é interessante. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa.
Portanto, a Roma pagã começou a crescer para o sul. E então Roma pagã, o governo de Roma, abre caminho para um poder político religioso em Roma. E o que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano está se espalhando pela Europa. Mas o verso 10 diz: engrandeceu-se até o exército do céu. Este não é um poder político, mas um poder religioso que toca ao céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos ao verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Quem é ele? Jesus Cristo. Então, este poder engrandeceu-se até o príncipe do exército. Mantenha em Daniel 8. Vamos sair um pouco de Daniel 8. Mantenha o dedo aí e vamos a 2 Tessalonicenses. Ele se engrandeceu até o príncipe dos exércitos. Lembram-se o que nós lemos no capítulo 7 de Daniel? Nós lemos no capítulo 7 de Daniel, nós lemos que haveria um distanciamento da verdade. Gostaria que pegassem suas Bíblias e abrissem 2 Tessalonicenses e olhassem no capítulo 2, versos 3 e 4. Acabamos de ler em Daniel que este poder político-religioso que surgiu em Daniel 7 iria engrandecer-se ao príncipe do exército, iria engrandecer-se a si mesmo. Agora vejamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ler aqui nesta passagem: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sabe o significado da palavra perdição? Significa que ele é um traidor. Ele traiu a verdade, ele estabeleceu as suas próprias palavras como sendo a verdade. Agora, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, segundo Daniel 7, haveria um poder político-religioso que teria um líder que reclamaria os privilégios e as prerrogativas de Deus. Um deles, em Daniel 7, procuraria mudar a lei de Deus. E Daniel 7 descreve uma apostasia ou um abandono da verdade da palavra de Deus. Daniel 8 continua com o mesmo tema. Já que estamos no Novo Testamento, vamos ler em Atos, porque eu quero que vocês vejam que em todo o Novo Testamento existia uma grande preocupação dos apóstolos com este acontecimento e grande aviso contra isso. Eles apelavam para que todos fossem fiéis às Escrituras, eles dariam a sua própria vida para serem fiéis às Escrituras. Os apóstolos apelavam para todos serem obedientes a Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Leremos Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós. É o apóstolo Paulo falando, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos agora ao verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo diz, depois que eu morrer, haverá uma grande perseguição. E é que dentre vós mesmos, ele está falando para os discípulos, para os líderes religiosos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que significam coisas perversas? Qual é o significado da palavra perversa? Qual é mentira ou falsidade? Para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos, o apóstolo Paulo disse exatamente a mesma coisa que Daniel disse no começo do cristianismo. Líderes religiosos surgirão, eles poderão ser verdadeiros líderes religiosos, eles poderão converter os pagãos, mas eles aceitarão ideias pagãs no cristianismo. Formas pagãs de adoração dentro do cristianismo. Haverá um abandono da Bíblia. Por isso Paulo diz, lembrem-se, voltem para a Bíblia, voltem para a palavra de Deus, voltem para a verdade de Deus, voltem a obedecer a Deus. Sim, Daniel capítulo 8 focaliza estes últimos dias. O cordeiro, Medo, Pérsia. O bode, Grécia.
os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande, o pequeno chifre que cresce e se torna extremamente importante, Roma pagã. Ele cresceu geograficamente através de toda a Europa. Este pequeno chifre destruiu o exército celeste, lançou a verdade por terra e ele ataca a verdade de Deus, ele ataca o povo de Deus. Então a Bíblia diz que aquela verdade que fora destruída iria finalmente ser completamente restaurada. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 8 e leiamos, por favor, os versos 12, 13 e 14. Daniel capítulo 8. Sim, a verdade seria restaurada. Sim, as tradições espalhadas pela terra seriam derrotadas pela luz da verdade divina. Esta luz destruiria a escuridão. Daniel capítulo 8, verso 12 em diante. Um exército lhe foi entregue, este era o pequeno chifre, com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quanto? Por quanto tempo o santuário divino seria lançado por terra? Um poder político, religioso iria crescer. Ele iria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício. Todos os tipos de intercessores seriam criados ao invés de Jesus. Todos os tipos de penitências seriam criadas ao invés de Jesus. Ao invés de Jesus, a ovelha sacrificada, ao invés da graça de Deus, a verdade sobre o santuário, o sangue de Cristo no Cordeiro seriam lançados por terra. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria lançada por terra. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, sendo o único sacerdote que poderia perdoar os nossos pecados, seria lançada por terra. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho para homens e mulheres para retornarem a obedecer a Deus, seria lançada por terra pelas tradições humanas. Em Daniel 8 e verso 13, vemos 2 santos no céu. 2 santos no céu. Frequentemente na Bíblia, santo significa crente na terra, ou algumas vezes a palavra santo, quando referindo-se ao céu, significa seres angelicais. Por isso aqui, Daniel já havia falado sobre 2 anjos, portanto a palavra santo significa santo ou seres santos. Se você tem uma tradução moderna da Bíblia, provavelmente diz assim, santos que falavam. 2 seres santos estavam conversando e um olha para o outro e pergunta até quando a verdade sobre Jesus será lançada por terra? Até quando a verdade de Jesus como nosso Salvador, de Jesus como único que perdoa, aquele que derramou seu sangue? Até quando a verdade de Jesus como o nosso sacerdote que nos representa diante de Deus? Até quando isso será lançado por terra? Até quando as leis humanas tomarão o lugar das leis divinas? Até quando? Esta é a pergunta. E o verso 14 responde. Ele me disse, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A verdade divina será levada para toda a terra, revelando que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o sacerdote, que Jesus é o caminho para a obediência da sua lei. No final deste período de 2.300 dias, os erros seriam purificados. No juízo final de Deus na terra, a luz celeste brilharia sobre toda a terra, sobre os seres humanos antes do fim do tempo. E eles saberiam tudo sobre Jesus, o Cordeiro sacrificado, saberiam que Jesus é o sacerdote, saberiam que Jesus é o único que perdoa, saberiam de sua misericórdia e de seu poder, saberiam sobre sua obediência e sobre a lei de Deus. Percebem que no fim do tempo tudo é sobre Jesus? Mas, e sobre esses 2.300 dias, eu estou meio confuso aqui, porque a Bíblia diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Portanto, existem 3 coisas. Existe um período de tempo, 2.300 dias. Existe um lugar, o santuário, e existe um evento, a purificação deste santuário. Mas se contarmos 2.300 dias dos dias de Daniel, quantos anos seriam? Se são dias literais, 2.300 dias, quantos dias temos em um ano? Alguns sabem.
Quantos dias? 365. Então, estes são apenas 2.300 dias, e se forem literais, seria um pouco mais de 6 anos. Mas o anjo disse algo para Daniel que me confunde muito. Leiamos Daniel, capítulo 8, e verso 17. Daniel 8, verso 17. Se estes são anos literais, desde os dias de Daniel, eu me confundiria com o que o anjo disse para Daniel em Daniel 8, 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, quando esta visão sobre a purificação do templo aconteceria realmente, em qual período de tempo? Para o fim do tempo. Agora, notem que, novamente, no verso 19, ele diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, este período de 2.300 dias acaba quando o tempo do fim começa, e no fim do tempo a verdade de Deus será restaurada. Portanto, estes não são 2.300 dias literais. Eles têm que ser algo mais. Então, aqui em Ezequiel 4:6 diz, leiam comigo, por favor. 40 dias te dei cada dia por um ano. Segundo a Bíblia, um dia profético é igual a um ano literal, não é? Isso. Então, em profecia bíblica, um dia representa um ano. Então, 2.300 dias representam o quê? 2.300 anos. Não iremos nesta fase determinar quando começará o julgamento ou quando estes 2.300 dias começam, porque nesta fase eu quero focalizar os fatos e no capítulo 9 nós iremos determinar exatamente quando começa o fim dos tempos, exatamente quando o juízo final irá começar, exatamente quando começa este período chamado de purificação do santuário. Mas nesta fase, um anjo disse para o outro, quando a verdade sobre Jesus, o nosso Cordeiro sacrificado, sobre a sua misericórdia e perdão e sobre o sacerdote que vive por nós no céu e sobre a obediência e sobre o santuário será revelada. E ele disse no fim de 2.300 dias ou anos. No fim dos tempos haverá uma grande restauração da verdade. Mas mesmo assim não é só um período de tempo que é mencionado aqui, mas também um evento. Os 2.300 anos desde o tempo de Daniel nos leva ao final dos tempos. Mas existe um evento, e este é chamado a purificação do santuário. Lembram-se que na nossa última lição, a Bíblia fala de 2 santuários. O santuário terrestre construído por Moisés, parecido com a maquete que temos aqui, e o santuário celeste, o verdadeiro santuário. Este santuário foi estabelecido por Deus. Então, a pergunta é, qual é o significado da expressão em Daniel 8,14, purificação do santuário? Cada dia, ovelhas eram sacrificadas no pátio do santuário. Cada dia, pecadores vinham ao pátio para sacrificar animais. Cada dia, o sangue dos animais era levado para o lugar santo, a primeira parte do santuário. Mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário. E ele fazia isso no último dia do ano dos judeus, chamado Yom Kippur. Este era um dia muito especial. Prestem atenção. Cada parte do santuário representa alguma coisa sobre Jesus. O cordeiro sacrificado no pátio representava Jesus morto. Fora do santuário celeste, se quiserem, no pátio deste mundo. E então, após a morte de Jesus no pátio deste mundo, como o nosso cordeiro expiatório, ele subiu até ao santuário celeste como nosso sacerdote, porque Jesus é o cordeiro sacrificado e é o sacerdote que vive. Na Bíblia, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava perante a presença de Deus, diante da Arca do Concerto. Ali, diante da presença de Deus,
No final do ano judeu, o povo se reunia para examinar pela última vez os seus corações, para a última purificação da alma, para um último comprometimento com a lealdade e a obediência. Continue marcando as suas Bíblias, porque tudo o que precisamos fazer para entender o santuário celeste é entender o santuário terrestre. Cristo morreu no pátio 2000 anos atrás, quando uma cruz foi colocada no Monte Gólgota. Então Jesus subiu ao céu como o nosso sacerdote, na presença de Deus. E então, a Bíblia diz, Pai e Filho começaram um trabalho especial chamado Purificação do Santuário ou Julgamento dos Últimos Dias. O que acontecia no santuário terrestre durante o período da purificação do santuário? Abram suas Bíblias em Levíticos. Nós iremos ler o livro de Levíticos, começando com Levíticos capítulo 16. Este é o último dia do ano judeu, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Levíticos capítulo 23. Leremos o verso 30. Aliás, Levítico 16, verso 30. Levítico 16, verso 30. Leremos o verso 23 logo. Levíticos 16, verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este era o último dia do ano judeu. Este era um dia especial, o dia do juízo. Vejamos Levíticos capítulo 23. Todo o povo de Israel era chamado perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado para examinar seus corações perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado a apresentar-se limpo perante Deus. Notem Levíticos 23, verso 29. Começando com o verso 28 e daí o 29, Levítico 23, 28 e 29. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. E o que significa expiação? Bom, esta palavra significa com Deus. São três palavras que significam reconciliação do homem com Deus. Então preste atenção. A cada dia, pecadores vinham oferecer sacrifício, simbolizando o perdão de seus pecados. A cada dia, o sacerdote entrava no santuário, levando o sangue do cordeiro, e ele entrava representando a pessoa. Sim, os seus pecados eram perdoados. A cada dia as pessoas vinham desencorajadas e deprimidas por sua culpa, mas iam embora, sentindo-se livres, tranquilas, felizes e perdoadas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava perante o lugar santíssimo. Enquanto ele se apresentava perante a arca do concerto, todo o povo estava reunido ao redor do santuário, e eles vinham de suas tendas e reuniam-se ao redor do santuário e se ajoelhavam e oravam dizendo: ó Senhor, nós te amamos e queremos ser perdoados pelos nossos pecados, queremos ser completamente obedientes a Ti, queremos ser um com Deus, o que quer que seja que o Senhor nos peça, nós queremos ser completamente obedientes a Ti. Nós queremos fazer o que Tu quiseres, Senhor. Nós queremos Te agradar, qualquer caminho que o Senhor nos mostre. Queremos ser obedientes. Jesus disse: no fim dos tempos, após 2.300 dias, o santuário será purificado. Em algum momento durante o tempo do fim, algum momento antes que estes 2.300 dias terminem, uma expiação iniciar-se-á quando o tempo do fim começar, quando o juízo final começar. Mas em algum momento, quando o julgamento começar, no final dos tempos, Deus fará um último apelo aos homens e mulheres para irem a Ele e provarem a sua misericórdia. Um apelo para homens e mulheres provarem a sua graça, para homens e mulheres abrirem seus corações para Ele, porque Cristo será exaltado perante todo o mundo como Salvador do mundo novamente.
A luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, sobre todas as tradições, sobre todas as religiões. Cristo será exaltado novamente como um cordeiro sacrificado, sob a luz da purificação do santuário, sob a luz do juízo final, sob a luz da última exaltação de Cristo. Cristo será exaltado como sumo sacerdote, aquele que nos conhece, aquele que nos entende, aquele que conhece todas as nossas preocupações e males, o sacerdote que representava o povo. E antes do fim dos tempos, Cristo será representado como sumo sacerdote que nos conhece, que nos entende, que conhece os nossos desânimos, os nossos desejos, solidões e depressões. Este Cristo será visto diante do trono de Deus, nos representando. Seu nome está no coração. Seu nome está em sua mente. O seu nome está diante do trono de Deus com o seu sumo sacerdote. O sumo sacerdote judeu representava o povo. Cristo, o nosso sumo sacerdote, nos representa. Mas nos últimos dias, o santuário seria purificado. Toda a poluição religiosa produzida pelos homens seria completamente destruída. Todos os erros feitos por homens seriam descobertos. As falsidades ensinadas por professores religiosos seriam descobertas e banidas do santuário celeste. Nos últimos dias se ouviria o último apelo de Deus para realmente serem obedientes. O apelo do santuário, o apelo de Daniel, é o apelo de Jesus como nosso sacerdote, para amá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo e para darmos nossas vidas a Ele. É o chamado de Jesus, o nosso Salvador, para os nossos corações. Agora, não importa quão distantes estejamos dele, não importa quanto nós o desapontamos, não importa quanto o nosso coração duvidou, o chamado de Daniel capítulo 8 é para que nós voltemos para Jesus. O apelo de Daniel 8 não é para nos unirmos em um santuário terrestre, mas é para nos ajoelharmos em nossos quartos à noite, perante o grande santuário celeste, porque esta aqui é apenas uma maquete do grande original lá do céu. Ajoelhar-se lá, imaginando Cristo como nosso sumo sacerdote, dizendo para nós, diante do universo, que somos seus filhos. É um apelo para aceitarmos Cristo como Salvador, para abrirmos nossos corações para Ele, para aceitar a sua grandeza, misericórdia e perdão, para aceitar o seu poder para mudar as nossas vidas, que nos fará obedientes e nos dará forças para seguirmos a sua lei. O apelo de Daniel 8 é o apelo para ser feito para homens e mulheres que criaram religiões, criaram tradições, para abrirem os seus corações para este Cristo. Vocês já jogaram alguma vez na loteria? Não precisam levantar as mãos. Já ganharam? Já ganharam na loteria? Steve ganhou. Steve ganhou a loteria no estado de Ohio, não muito tempo atrás. E quando Steve ganhou, ele recebia $107 mil por ano para sobreviver. Não é nada mal. É uma boa soma, não é? Mas sabem de uma coisa que descobriram sobre pessoas que ganham na loteria? Frequentemente a sua vida se torna amarga, porque qualquer pessoa quer ser o seu parente. Porque quer uma parte do seu prêmio. Steve não ganhou só uma vez. A primeira vez recebia 107 mil, 2 anos mais tarde ganhou novamente. Recebia 20 mil e esta foi só uma pequena soma. Kim e sua esposa, aliás, Steve e a sua esposa Kim eram casados há 17 anos. Mas ele não sabia que nos últimos 2 anos ela se encontrava com outro homem. E ela queria o divórcio, mas ela queria descobrir como conseguir os 107 mil por ano, porque ela não queria divorciar-se de Steve e perder todo aquele dinheiro. Ela não queria a Steve, mas queria o seu dinheiro. Então ela decidiu contratar um assassino por $500 para matar o seu marido. E assim ela conseguiu o dinheiro. Ela estava ao telefone com o seu, eu ia dizer amante,
mas com o assim chamado amante, contando sobre o seu plano de contratar um homem por $500 para matar o seu marido. E assim os dois teriam dinheiro para viverem felizes para sempre. Eu disse felizes para sempre. Porém, o seu filho de 21 anos, o filho de Steve, ouviu a sua mãe falando com o amante pelo telefone sobre o assassinato que mataria o pai dele. Então o filho foi até o pai dele e disse: pai, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Mamãe não é fiel a você. E ela está contratando alguém para te matar. E o pai ficou completamente chocado. Completamente chocado. Ele foi à polícia e os denunciou, porque ele sabia os detalhes da história. E a polícia seguiu Kim quando ela deu $500 para o assassino. E a prendeu em flagrante. E ela foi para a prisão. E Steve começou a pensar: eu não vou desistir do meu casamento após 17 anos. Existem muitas coisas que nos mantêm unidos. Então ele começou a visitar a sua esposa lá na prisão. Após um período de 3 meses, um novo amor surgiu em seu coração por ela. E quando ela viu a fidelidade e lealdade, ela se comoveu e ela chorou muito lá em sua cela. Ele retirou as queixas contra ela. Ele retirou todas as queixas contra ela. E hoje ele tem um casamento feliz. O amor quebra os nossos corações. Não existe nada que aquela mulher não faça para Steve hoje em dia. Nadinha. Porque, de alguma forma, ele conseguiu amar. E quando eu olho para o santuário, eu vejo amor. Eu vejo o amor em Cristo morrendo por mim. Eu vejo o amor no sacerdote que entra no santuário e levanta suas mãos feridas por mim. Eu vejo o amor no final dos tempos, no sumo sacerdote, que apela para obedecê-lo e segui-lo. Satanás odeia esta verdade. Ele quer instituir penitências terrestres e coisas que eu preciso fazer ao invés de ir a Cristo e aceitar o que ele fez. Satanás quer me ensinar e ele diz: olha quanta coisa você precisa fazer para ser salvo. E Deus diz: venha e aceite o Cordeiro e confesse os seus pecados e será salvo pelo sangue de Jesus. Pela graça você é salvo e não por obras. Satanás quer colocar todo tipo de pessoa entre nós e Jesus, sistemas e sacerdotes. Ele fez isso no paganismo, com os sacerdotes terrestres e com alguns tipos de cristianismo. Mas existe um só intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo. E Satanás quer que nós abandonemos a lei de Deus. E por isso desenvolveu um sistema religioso voltado para nós. Mas assim como aquela mulher que se comoveu com o amor do seu marido e que hoje deseja fazer somente o que lhe agrada. Também quando os nossos corações forem tocados pelo amor de Deus, não desejaremos fazer mais nada, a não ser agradá-lo e obedecê-lo. E nos últimos dias da nossa história, Deus está nos chamando para amá-lo o suficiente para obedecê-lo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pelo apelo de Daniel para restaurar a verdade hoje. E para amar-te nestes últimos dias, para obedecer-te, para viver por ti para sempre. E obrigado, querido Jesus, por nos dar a força e a coragem para fazermos isto. Obrigado porque não só nos perdoas, não só és misericordioso, mas porque há poder no sangue de Cristo para fazer de nós um novo homem, uma nova mulher. A força na graça de Cristo que transforma os corações e nos reconstrói novamente. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém.
Poucos minutos são necessários para preparar uma refeição no micro-ondas. As cartas são enviadas por fax e e-mails em poucos segundos. E a velocidade nas estradas aumenta. Nós temos pressa. A próxima apresentação de Mark Finley fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe alguém que é sempre pontual.